Graça e paz, amada igreja, que Deus esteja abençoando todos vocês nesta manhã de domingo, que Deus esteja confortando o coração, dando esperança e paz a cada um. Mas antes de iniciarmos o nosso culto, eu gostaria de dar um recado, gostaria de falar em especial para o departamento infantil da nossa igreja. Que Deus continue abençoando o departamento infantil, que está fazendo um trabalho incrível com nossas crianças, estão fazendo vídeos, estão dando um suporte às nossas crianças. E crianças, vocês estão de parabéns. Nós pastores estamos vendo vocês postarem o que vocês estão fazendo na escola bíblica dominical. Que vocês continuem assim, firme e forte. Que Deus continue abençoando as nossas crianças da Igreja Batista da Batalha. Que Deus continue abençoando as nossas crianças da Igreja Batista da Batalha no Cajá. E que Deus continue abençoando nossos irmãos da Igreja Batista da Batalha no Cajá também. Somos um só povo. Que possamos cada vez mais e mais engrandecer o nome do nosso Deus. Que Deus esteja abençoando a todos. Nesse momento eu convido a equipe de louvor. O introito bíblico que se encontra em Salmo 104 diz assim: Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Amém. Se o sol se poria, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se poria, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha
Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito reto. Cante assim. Crie-me, ó Deus, um coração puro. Renova o espírito em tua palavra. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Crie-me, ó Deus, um coração puro. E renova Renova o espírito e da palavra. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os teus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.
diz. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos nessa manhã. Somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, te louvando e te cultuando nesta hora. Fica conosco, ó Deus, continua falando aos nossos corações, pois nós te oramos em nome de Jesus. Amém? Meus prezados irmãos, é um privilégio poder voltar a transmitir a palavra de Deus a vocês. Não estou vendo os irmãos, mas posso sentir a presença espiritual dos irmãos. Sei que todos estão e que todos estão ansiosos para estarem na casa do Senhor. Eu estou aqui na casa do Senhor com alguns irmãos, mas gostaria de estar com todos vocês. E ainda continuando no Evangelho de Lucas, nós vamos nesta oportunidade fazer a leitura no capítulo 18, a partir do versículo 35. Evangelho de Lucas, e a leitura será a partir do versículo 35. E diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. E então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eis que, passando, repreenderam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou que o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, e glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. As nossas reflexões de hoje trazem dois personagens. Um é o cego de Jericó, que os evangelhos de Mateus e Marcos o chamam de Bartimeu, que significa filho de Timeu. E o outro personagem que nós vamos também trabalhar é Zaqueu. São dois personagens que aparentemente não têm muita coisa em comum, mas que na verdade têm. Eles são totalmente diferentes e ao mesmo tempo são totalmente iguais. O cego Bartimeu era um homem mendigo, um homem pobre, enquanto Zaqueu era um homem rico. Mas a verdade é que todos eles precisavam de Jesus, todos eles eram pessoas necessitadas, e nós vamos então, no decorrer da nossa reflexão da manhã e na reflexão da noite, estar trabalhando com esses dois personagens, vendo onde os dois se encontram e onde os dois se separam. Então, diz o texto que Jesus estava entrando em Jericó. Convém salientar que a Jericó que Jesus estava entrando não é a mesma Jericó da época de Josué. A Jericó da época de Josué foi destruída e o imperador romano, então, construiu uma outra Jericó. E Jesus estava entrando em Jericó, e a ideia que o texto traz, ou a ideia que o texto que nós lemos traz, é de que não houve por parte daquele cego uma intenção. Isto é, ele não planejou ter o encontro com Jesus. Ele não imaginou e arquitetou alguma coisa
para ter o encontro com o Senhor Jesus. Ele não disse, olha, Jesus vai passar, Jesus vai estar na cidade de Jericó e eu vou procurar estar lá em Jericó para ter um encontro com ele. Diz a Bíblia aqui, o texto, que Jesus ia entrando em Jericó e ele estava à beira do caminho, ele estava à margem do caminho, mendigando. Porque na época de Jesus Cristo, na época em que Jesus andou aqui na terra, as pessoas que eram deficientes, as pessoas que tinham deficiência física, eram condenadas a ter uma vida de mendigança. Elas não podiam trabalhar e muitas vezes a própria família não cuidava delas. Inclusive eu, na minha época de criança, na minha cidade, eu conheci muitas pessoas que eram deficientes e elas ganhavam a vida assim. Uns cantavam tocando viola na praça, pedindo com chapéu. Outros faziam umas apresentações. Outros pediam de esmola realmente. E era interessante notar, ou triste notar, que muitas vezes o pai era forte, o irmão era forte, levava o indivíduo que era deficiente e colocava lá na ponte, colocava numa esquina daquela e ficava do outro lado só esperando a esmola ser entregue para eles ficar com o dinheiro e, de um certo modo, o cego, de um certo modo, o deficiente visual ou deficiente de outra natureza, era como se fosse uma ferramenta de trabalho. Era alguém que era usado para trazer dinheiro, era alguém que era usado para sustentar a família. E aquele homem estava, não somente ele, mas todas as pessoas deficientes daquela época viviam de pedir esmolas. E estava à beira do caminho para pedir esmola. E de repente, aquele barulho, uma multidão, e ele pergunta, quem é ou o que é? E alguém disse que era Jesus que estava passando. E o que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão não queria permitir, a multidão queria que ele ficasse calado para não atrapalhar Jesus, mas o Senhor ouviu a voz daquele homem e parou e ordenou às pessoas que o trouxessem até a presença do Senhor. E aí, quando Jesus pergunta o que ele queria, ele disse, eu quero ver. Algumas lições nós precisamos ou devemos tirar da vida desse homem de Jericó, ou como os outros evangelhos chamam de Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Há algum tempo eu vi e ouvi alguém pregando dizendo que o nome dele era Bartimeu. Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu. Isto é, ele era uma pessoa tão sem importância, ele era uma pessoa tão insignificante para a sociedade que ninguém teve, ou nenhuma pessoa teve a preocupação de saber qual era o nome dele. Geralmente, quando nós nos aproximamos de alguém, quando uma pessoa nos é apresentada, nós temos a preocupação de saber qual é o nome dela, qual é a profissão, qual é o estado civil, ou qual é a sua nacionalidade. Mas Bartimeu, ninguém procurava saber, ninguém se interessava em saber quem era Bartimeu. Só sabia que era filho de Timeu, mas qual era o seu nome? Se chegasse alguma coisa para ele, se alguma encomenda fosse endereçada a ele, com certeza naquela comunidade ninguém sabia quem ele era, né? Lá no seminário, aqui no Seminário do Norte, onde eu estudei, as pessoas na minha época eram tratadas por nomes assim, né?
homens, uns bonitos, outros não tão bonitos, né? Uns eram chamados de gabiru, outros de coisa dessa natureza, né? E um colega nosso que ia casar, ou que ia casar, que se casou, comprou, foi naquele tempo, parece que era a loja Primavera, ou já era Arapuã, não sei, tinha assim, comprou todos os móveis e pediu para que os móveis fossem entregues no seminário. E quando chegou o caminhão e o entregador disse que queria entregar esses móveis para fulano de tal, disse o nome, não vou dizer o nome por uma questão de ética, né? Ninguém na recepção não sabia, saiu debaixo da mangueira, ninguém sabia. Aí disseram, só tem uma pessoa aqui que sabe quem é essa pessoa. Sebastião, que era o diretor lá do campus. Sebastião veio do século XIX e chegou até agora, né? E aí, Sebastião disse, meu filho, pode levar esses móveis de volta, que aqui não tem essa pessoa, né? E chegou o dia do casamento e os móveis não estavam lá. E ele foi à loja reclamar, abusado, porque vocês disseram que com 3 dias os móveis seriam entregues e já passou mais de um mês, eu vou ao casamento essa semana e os móveis não foram entregues. E aí a pessoa lá da loja pegou o roteiro e disse, olha, está aqui escrito, né? Procurou os móveis, o caminhão chegou lá no endereço que você colocou e tem aqui uma certidão dizendo pessoa desconhecida, né? Assim era Bartimeu. Se alguém mandasse alguma coisa para ele no seu nome próprio, provavelmente ninguém ia saber quem ele era. E aí Jesus, quando passa e aquele homem começa a gritar, a clamar, as pessoas queriam impedi-lo de chegar até Jesus. Muitas vezes, meus amados irmãos, até mesmo nós como crentes, nós como filhos de Deus, achamos que temos o direito de determinar quem pode chegar até Deus e quem não pode chegar perto de Deus. De quem pode ser crente e quem não pode ser crente. De quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. Uma certa vez fomos fazer um mutirão missionário e os irmãos da igreja local fez uma relação de quais os bairros, quais as ruas que nós deveríamos pregar. Essa rua aqui não, porque tem pessoas de uma religião tal. Essa outra rua aqui não, porque moram as mulheres aí, tal. Nessa outra rua ali não, porque é um pessoal que negocia com produtos aí ilegais. Então, às vezes, nós temos a mesma postura daquelas pessoas. As pessoas acharam que Bartimeu, por ser alguém excluído, por ser alguém marginalizado, não tinha o direito de chegar, de desfrutar da presença de Deus, ou de desfrutar da presença de Jesus, que não era a ele permitido ter acesso a Jesus. E aí Jesus para e o chama e pede ou determina que as pessoas trouxessem Bartimeu até a sua presença. Irmãos, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos com relação ao texto que nós lemos, com relação ao cego Bartimeu, é que qual seja a nossa condição econômica, independente da nossa posição social, independente das dificuldades pelas quais estejamos passando, devemos evitar o vitimismo. O que é o vitimismo?
O que é vitimismo é a atitude de determinadas pessoas que se aproveitam das dificuldades, se aproveitam das circunstâncias adversas para reclamar da vida, para murmurar, para reclamar. Há pessoas que, quando descobrem que têm uma deficiência, há pessoas quando descobrem que elas não têm habilidades para determinadas coisas, elas usam as suas fraquezas, elas usam as suas deficiências como sendo algo que venha determinar a sua total falência. Não há mais esperança, não há mais futuro, e eu não tenho nenhuma culpa, não há por que eu me esforçar para conseguir alguma coisa, porque eu sou um derrotado pela vida. E como nós podemos conhecer alguém que é acometido pelo vitimismo? São duas coisas que se manifestam naquela pessoa que assume a condição de vítima. A primeira é a necessidade a necessidade de que as outras pessoas reconheçam a sua condição de injustiçado, é a necessidade de que as outras pessoas entendam o seu sofrimento, é a necessidade de que as outras pessoas estejam o tempo inteiro à sua disposição, porque ela é uma pessoa vítima. E quando alguém não dá importância, quando alguém não reconhece o seu sofrimento, quando alguém não fica sensibilizado com a injustiça pela qual ela está passando, ela fica aborrecida. Há pessoas que têm maior prazer, há pessoas que têm aquele interesse, quando elas se colocam, quando elas chegam perto de uma outra pessoa, quando elas estão perto de alguém que aparentemente tem uma condição melhor do que a delas, elas têm o prazer de mostrar que elas são injustiçadas, que elas estão enfrentando dificuldades. Essa necessidade de ser visto, essa necessidade de ser reconhecido como alguém que sofre muito, como alguém que é injustiçado, alguém que só levou pancada da vida. Segunda característica de alguém que é acometido pelo vitimismo é a necessidade de encontrar culpados para o seu fracasso. Há pessoas que passam o tempo inteiro, há pessoas que durante décadas repetem que elas não conseguiram sucesso na vida, elas não conseguiram progredir na vida, porque teve um pai que não ajudou, porque teve um irmão que não ajudou, porque tem parentes que são ricos, são parentes que têm uma condição social boa, mas que nunca estenderam a mão para elas. Então essas pessoas passam o tempo inteiro culpando outras pessoas. Essas pessoas passam o tempo inteiro transferindo a razão, o motivo pelo qual são pessoas fracassadas, a outras pessoas que não deram atenção a elas. E quando nós observamos aqui, aquele cego chega diante de Jesus, quando ele é apresentado a Jesus, ele não reclama de nada. Ele não diz assim, olha, por que eu passei, por que eu nasci cego, o que foi que eu fiz de errado, qual foi o mal que eu fiz para ter nascido cego, por que eu sofro tanto? Mas ele não apresenta nenhuma reclamação diante de Jesus, ele chega diante de Jesus dizendo assim, eu tenho um objetivo na vida.
seja qual for a nossa condição, seja qual for a nossa família, seja qual for a classe social a que pertencemos, se nós tivermos um objetivo na nossa vida, se nós tivermos um alvo a alcançar na vida, com certeza nós sairemos da miséria. E ele disse, eu não estou aqui para perguntar, para indagar por que foi que eu nasci cego. Eu não estou aqui para reclamar porque as esmolas são poucas. Eu não estou aqui para reclamar porque a multidão estava me atrapalhando. Eu não estou aqui para reclamar porque as pessoas queriam calar a minha voz. Eu estou aqui para apresentar a Jesus. Eu estou aqui, Senhor, para dizer a Ti o que eu quero. E eu sei exatamente o que eu quero. O que eu quero é ver. Há muitas pessoas que estão numa situação de miséria. Há muitas pessoas que estão há anos e anos numa situação difícil, mas que elas permanecem ali sem saber o que querem da vida. A Bíblia fala da história de um homem que era colocado todos os dias à porta formosa, e aquele homem era colocado ali à porta, um homem coxo, e ele era colocado à porta da casa formosa simplesmente para pedir esmolas. E quando na hora da oração os discípulos entraram, diz o texto que eles olharam para os discípulos, e ele não olhou para os discípulos, ele olhou para os discípulos, mas ele não olhou para os discípulos esperando coisas grandes. Olhou para os discípulos esperando receber alguma esmola, receber alguma coisa. Há pessoas que não sonham grande, há pessoas que se acomodam à sua origem humilde, há pessoas que se acomodam às suas deficiências e aí passam a vida inteira sem almejar alguma coisa grande, passam a vida inteira reclamando da vida, e quando alguém se apresenta diante delas, elas não sabem o que querem, ou elas querem qualquer coisa, mas seja qual for a nossa condição social, seja qual for a nossa origem, seja qual for, mesmo que estejamos enfrentando problemas sérios na vida, não devemos abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Eu quero ver, era o desejo daquele cego. E a ideia que o texto passa é que não era um desejo bobo, não era algo emocional, não foi algo que aconteceu porque Jesus estava passando ali e ele foi tomado de uma emoção, mas era algo que estava no coração dele, porque quando ele disse que queria ver, Jesus disse, a sua fé ou a tua fé te salvou. Então ele tinha fé, ele cria que em algum momento da vida, ele iria enxergar. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, ou que nós podemos tirar de lição do cego Bartimeu, nós focamos nós focamos a nossa mente, nós voltamos o nosso olhar para as nossas deficiências, nós investimos nas nossas fraquezas ou nós investimos naquilo que nós somos fortes. Há pessoas que descobrem as suas deficiências, há pessoas que tomam consciência das suas fraquezas e a partir daquela consciência, a partir daquela tomada de consciência, tudo que elas fazem passa a ser voltado para a sua fraqueza. Então eu não posso fazer isso porque eu tenho essa enfermidade. Eu não posso fazer determinada coisa porque eu passo por esse problema.
E aí Bartimeu não era alguém que ficou focado na sua cegueira. Eu sou cego, que é a mesma coisa que nós vamos ver com Zaqueu, porque Zaqueu era um homem de pequena estatura, mas ele não fez da sua pequena estatura um empecilho para chegar até Jesus. Então o cego disse: olha, eu não vejo Jesus, eu não consigo ver o Senhor Jesus, eu sou cego. A conclusão dele eu sou cego, a conclusão dele foi: eu sou cego, mas eu não sou mudo. Eu sou cego, mas eu não sou mudo. Porque há pessoas que dizem assim: eu sou cego. Eu sou um cego, então eu não posso fazer nada. E a conclusão que o Bartimeu chegou foi: eu sou cego, mas eu não sou mudo. Se eu gritar, Jesus ouve a minha voz. Se eu falar alto, Jesus vai ouvir a minha voz. Se eu gritar, filho de Davi, ele vai ouvir a minha voz. Não é porque eu não vejo que eu vou ficar sentado, parado na vida. Não é porque eu tenho uma pequena estatura que eu não vou arriscar alguma coisa na vida. Não é porque eu sou paralítico que eu vou ser condenado a morrer sem sair do lugar. O paralítico conseguiu amigos, os amigos o colocaram em cima da casa, os amigos tiraram as telhas e ele desceu à presença de Jesus, teve os seus pecados perdoados e foi restaurado. O cego de Jericó não enxergava, ele não conseguia ver, mas quando disseram que Jesus estava passando, ele chegou à conclusão de que eu sou cego, mas eu não sou mudo. E ele grita, e ele clama por Jesus, e o clamor do cego foi ouvido. Porque o salmista diz que Deus ouve o nosso clamor. E Deus ouve o nosso clamor e ele se inclina para nós. E naquele dia Jesus ouviu o clamor do cego de Jericó. Um homem excluído da sociedade, um homem sem nome, uma pessoa que não tinha prestígio social, uma pessoa que foi impedida pelas pessoas de chegarem à presença de Jesus, mas ele gritou, ele clamou e Jesus o atendeu. Há muitas pessoas hoje que vivem nessa condição de vítima. E, de um certo modo, é até bom. De um certo modo, eu diria, não bom, mas de um certo modo é até cômodo você assumir uma condição de vítima. Porque na medida em que a pessoa assume uma condição de vítima, ela se sente no direito de cobrar atenção, ela se sente no direito de cobrar ajuda de outras pessoas e, ao mesmo tempo, ela se sente no direito de não ser culpada por nada na vida. Então, eu não sou culpado por faltar coisa na minha casa, eu não sou culpado por uma série de coisas, porque tudo que está acontecendo de ruim na minha vida é responsabilidade, é culpa de outras pessoas, de terceiros, que pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu irmão, pode ser meu vizinho, pode ser o meu patrão que não me paga um salário justo. E então aquele cego, ele faz uso do que ele tem de bom. Porque, na verdade, meus irmãos, nenhum de nós é totalmente bom e nenhum de nós é totalmente ruim. Nenhum de nós não sabe fazer nada, nenhum de nós não tem nenhuma habilidade. E nenhum de nós tem habilidade para todas as coisas.
Cabe a nós rejeitar, ou cabe a nós desprezar aquilo que é fraco em nós, aquilo que não nos ajuda a crescer, aquilo que não nos impulsiona, e descobrir qual é a nossa vocação, o que há em nós, o que há dentro de nós que nos impulsiona, que nos leva para uma vida à frente. E o cego Bartimeu descobriu: eu posso gritar, e se eu gritar, o Senhor vai ouvir a minha voz. Há um texto no Antigo Testamento que Deus nos fala por meio do profeta, dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Uma outra atitude que nós podemos destacar, que eu já falei rapidamente, no cego Bartimeu, irmãos, humildade. Ele podia chegar diante de Deus, de Jesus, uma vez que ele chama Jesus, filho de Davi, então ele tinha plena consciência de que estava diante de Jesus, o Salvador da humanidade. E eu conheço pessoas que enfrentaram doenças, pessoas que passaram por enfermidades menores do que esta do cego Bartimeu, e que às vezes elas se colocam diante de Deus dizendo: por que eu, Senhor? Há aquelas pessoas que dizem: Senhor, tu sabes que eu faço a tua obra. Senhor, eu sou dizimista, e por que aconteceu comigo? E ele chega diante de Jesus, ele não cobra, ele não é grosseiro com Jesus, ele não cobra nada de Jesus, ele não reclama de Jesus. Quando Jesus estava crucificado entre dois ladrões, diz a Bíblia que um disse: não és o Filho de Deus, por que não salva a ti e a nós também? E o cego Bartimeu, diferente do profeta Abacuque, o profeta Abacuque marcou o encontro com Deus. Abacuque ficou numa vigília porque ele queria ter um encontro com Deus. E o encontro que ele queria ter com Deus não era para adorar a Deus, não era para clamar a Deus, mas era para cobrar de Deus, reclamar de Deus, porque ele não tomava providência, ele era um Deus displicente. O mal estava acontecendo, o bem estava sendo sufocado e Deus não estava dando a mínima importância. E aquele homem cego de nascença, sentado à beira da estrada, depois de ser humilhado pelas pessoas, dizendo que ele não tinha o direito de falar com Jesus, e ele mais uma vez diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que, meus amados irmãos, seja qual for ou sejam quais forem as nossas virtudes, diante de Deus nós não somos nada. Nunca devemos nos aproximar de Deus, nunca devemos nos aproximar de Jesus falando das nossas virtudes, cobrando alguma coisa de Jesus, porque a única coisa que nós podemos pedir, ou a única coisa que nós devemos o único clamor que nós devemos fazer diante de Jesus é pedir pela sua misericórdia. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele chegou diante do Senhor, o Senhor pergunta: o que você quer? Ele diz: que eu tenha vista. Há muitas pessoas que não sabem o que quer na vida.
Eu tenho encontrado muitos jovens que, faltando 15 dias, faltando uma semana para a inscrição no vestibular, eles ainda não sabem qual é a profissão que querem. E ainda pior, grande parte dos nossos jovens que passam no vestibular, no primeiro, segundo ou terceiro período, eles mudam de curso porque eles descobrem que eles pensavam que queriam uma coisa, mas eles não queriam. Mas Bartimeu queria ver. Ou às vezes nós queremos alguma coisa, ou às vezes nós queremos algo que é extremamente grande, algo que não vai nos trazer bem, algo que não faz bem a nós e nem faz bem às pessoas com as quais nós convivemos. E é preciso que nós aprendamos a definir o que é que nós queremos e que nós tenhamos a capacidade de saber se o que nós queremos é bom para nós, é bom para Deus e é bom para o nosso próximo. E aí Jesus, então, cura aquele homem. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos diz que quando Jesus chamou Bartimeu, ele lança a capa fora e corre em direção a Jesus. Lucas não faz essa observação. Mas quando ele lança a capa, e diz a alguns comentaristas que a capa era o único bem que ele possuía, e aquela capa era tudo na vida daquele cego, porque era a sua roupa que ele se protegia do frio. Provavelmente ele forrava aquela capa no chão para dormir, ou usava aquela mesma capa para as pessoas jogarem a esmola. Mas quando Jesus o chama, quando ele é convocado por Jesus, ele joga a capa fora e corre para os braços de Jesus. Porque, meus amados irmãos, nós não podemos ou não devemos seguir a Jesus, ou não podemos servir a Jesus tendo na nossa vida alguma coisa, algum objeto ou algum bem que seja mais importante do que Jesus. Logo mais à noite, quando nós estivermos estudando sobre Zaqueu, nós vamos ver que aquele homem, ao ter encontro com Jesus, mesmo sem Jesus cobrar alguma coisa, mesmo sem Jesus exigir nada dele, ele disse que ele estaria disposto a doar metade dos seus bens para os pobres, e que se por acaso ele tivesse tirado alguma coisa indevidamente de outras pessoas, estaria também disposto a retribuir 4 vezes mais. Isto é, para Zaqueu agora, Zaqueu, um homem que passou o tempo inteiro agariando riquezas, para ele agora, riqueza não era mais importante. O importante para ele agora era seguir a Jesus Cristo. Então aquele cego jogou fora a sua capa, ele agora passou a viver na dependência, ele agora estava disposto a viver na dependência de Jesus. Aquela capa era sinônimo de esmola, ele agora não queria mais esmola, ele agora queria viver buscando o seu próprio sustento. E diz a Bíblia que a partir dali ele começou a seguir a Jesus, começou a glorificar o nome de Deus, e a cura daquele cego contribuiu para que as outras pessoas que estavam ao seu lado pudessem glorificar a Deus. Que nós possamos, com as nossas atitudes, possamos, com o nosso testemunho, glorificar o nome de Deus. Estamos nesse período de dificuldades, estamos nesse período de perturbações, mas não devemos perder a calma. Devemos clamar pelo nome de Jesus, devemos continuar sonhando e devemos estar prontos para colocar em exercício a nossa fé, porque diz a Bíblia que o justo viverá pela fé. E Bartimeu foi salvo porque ele tinha fé e ele creu no nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.